Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar de transformação. Romanos capítulo 5, ele vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum, meus irmãos. Como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele? Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivemos em novidade de vida. Então, Paulo ele vai falar diversas vezes sobre transformação. Por isso que eu iniciei aqui a leitura em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando ele fala culto racional, não é somente dentro da igreja que devemos dar um bom testemunho, né? Assim é também na sua casa, meu irmão, minha irmã, você que é casado, você que é casada, você tem que dar um bom testemunho. Você não pode ficar brigando sem motivo, sabe? Arrumando problemas, falando palavrão. Vocês não podem mais, né? O filho, dentro de casa, você tem que dar um bom testemunho. Honrar o seu pai e sua mãe. Você tem que tomar posse da palavra de Deus. Olha, não somente assim dentro de casa, você tem que dar um bom testemunho. Não, você tem que dar um bom testemunho assim, onde você estiver, no trabalho. Tá sendo perseguido, tá tendo levante, sua boca é bênção. Você não pode mais amaldiçoar as pessoas, você tem que abençoar a vida dessa pessoa que está te perseguindo. É isso que Paulo está falando, tem que ter essa transformação. Agora, aquela velha criatura já morreu através do batismo. Agora, quem vive em nós é Cristo Jesus. Então, você quer ter um ano abençoado? Então, você tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que ser transformado já. Você tem que ser transformado. E, voltando aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 2 agora, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Você não pode se conformar com as coisas desse mundo, com as coisas que você está vendo. Você não pode se adaptar com isso. Você não pode se conformar, você tem que ser diferente. Você não pode ser igual às pessoas do mundo. E olha aqui o que Paulo está dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, aquilo que Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para a vida daqueles que eu amo. E quem é aqueles que eu amo, que Deus ama? É aqueles que guardam a palavra dele. E Deus, ele revela aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. Deus, ele revela. Aqui no versículo 10 do capítulo 2, mas Deus lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas examina, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus, né? Espírito Santo. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, assim, por isso que o Paulo está falando, não se conformeis com as coisas deste mundo, não se conformeis com as... Por isso que Paulo está dizendo, não se conformeis com as coisas deste mundo. É porque as pessoas do mundo, elas não entendem, é loucura para elas o que vivemos. Mas olha aqui o que ele vai dizer. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Vamos voltar aqui para Romanos capítulo 12, no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, através da palavra, você tem que obedecer a palavra. Você não pode ser apenas um ouvinte. Você tem que colocar a palavra em prática. Qual aqui ele está dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele vai colocar uns exemplos aqui, né? Assim, que a pessoa não pode ser assim orgulhosa demais, né? Tem pessoas que, é soberba. Pessoa se acha, tudo ela não é, sou eu, é melhor do que todos, né? É melhor do que todos, sabe? Aquela pessoa que só aconteceu porque eu fiz, porque eu estou aqui, eu sou a diferença, sabe? Aquela pessoa que quer ser melhor, quer aparecer. Ele vai dizer, isso daqui, ó, ninguém, no versículo 3, ninguém de si mesmo tenha conceito mais elevado do que convém. As pessoas querem ser melhor que as outras. Isso é chato e é vergonhoso. Para a pessoa mesmo que quer assim aparecer, isso é vergonhoso. Isso é chato, assim, né? Não é inveja que as pessoas têm, não. Você não. Porque isso é chato. Você querer ser melhor do que as pessoas. Querer ficar aparecendo, não. Isso é vergonhoso, né? E aqui, ó, ele vai continuar dizendo, ele vai dizer, mas pense de si com moderação, conforme medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, tem pessoas que se sentem assim inferior, também não você pensa assim, não. Ah, eu sou feia, eu sou feio. Não, você é bênção, você é bênção. Não tem esses pensamentos negativos, não. Ah, Deus não me usa. Não, você tem que entender que cada um tem o seu chamado. É o corpo de Cristo, né? É importante que o nome dele está sendo glorificado e você está sendo usado de alguma maneira. Aqui, Paulo ele vai dizer sobre o corpo de Cristo. Somos membros um dos outros. Então, você que pensa assim, eu não preciso congregar, né? Porque você não tem leitura. Por isso que você tem esse pensamento. Você não lê a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como a verdade pode te libertar, se você não lê, você não ouve a palavra de Deus. Então, você tem que ler. Bem? Porque aqui nós estamos membros um do outro. Aqui Paulo ele vai se referir aqui, ó,
precisei da minha mão para pegar essa xícara. Assim, no corpo de Cristo, precisamos um dos outros. Amém? Precisamos uns dos outros. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus Cristo vai dizer: eu sou a videira, vós a vara. Quem permanece em mim, este dá muitos frutos. Mas aquele que não permanece, esse é lançado no fogo. Então entende isso. Assim, nós somos o corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça do corpo. Então por isso que eu falo, você tem que congregar sim, rapaz. Você tem que congregar sim, moça. E é bem interessante no versículo 6, que ele vai dizer que cada um tem um seu dom. Né? Uns têm um dom de profetizar. Então a gente não pode ficar invejando. Deus usa ele. Não, é o dom do irmão. Devemos aceitar e devemos glorificar que Deus está usando a vida do irmão até mesmo para profetizar nas nossas vidas. E outros têm o dom de servir, né? Tem pessoas que nasceu para servir. Não adianta, não vai ser um profeta. Nasceu para servir. Fala, pastor, o que precisa fazer? Olha o que eu tenho que fazer. Nasceu para servir. No versículo 7, vai dizer que nasceu para servir. E vai dizer que outros nasceram para ensinar. Então, a pessoa que ensina, ela tem uma vida de leitura. Ela lê livros, ela estuda. Uma pessoa que não estuda, não pode ensinar. Não é o seu dom. Não é o seu dom. Você entendeu? Cada um tem o seu dom. E não adianta, às vezes, você falar, não, eu vou fazer um curso, se você não gosta, você não vai terminar. Falar, não, eu vou ler. A pessoa fala que vai ler, mas não gosta de ler, ela não consegue terminar um livro. Ela lê umas 2 folhas e depois coloca o livro no canto, ela não tem uma vida de leitura. Você entendeu? Então cada um tem o seu dom, vamos reconhecer. Tem pessoas que têm esse dom. Nasceu para ensinar, por quê? Porque tem uma vida de leitura, gosta de fazer cursos, né? Então aqui, ó, ele fala assim, se é exortar, no versículo 8, faça com dedicação. O que é exortar? Não é ficar dando porrada não, de ninguém não. Aqui ele está falando assim, exortar é aquela pessoa que está assim, triste, e você exorta ela assim, coloca ela para cima, oh, Deus está com você, lembra dessa passagem, você anima essa pessoa. Por isso que ele fala assim, se é exortar, exorta com alegria, com dedicação, para animar o outro irmão. Tem pessoas que têm esse dom e eu acho muito bonito isso. Muito bonito isso. Esse dom eu gosto mais de ver nas pessoas. Você está triste, a pessoa vem assim animando você. É gostoso, não é? É bom, não é? Então é benção. Então, aqui, ele vai dizer assim, se é contribuir com liberalidade. Então, assim, tem pessoas que têm esse dom de abençoar a casa, a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo, deixando bem claro, com liberalidade, abençoa mesmo. Deus está te abençoando. Daí ele vai continuar assim, se é exercer liderança, que seja com dedicação. Então aqui, ó, nem todo mundo nasceu para liderar, não. Um cargo assim na igreja não quer dizer que você está liderando. Liderar é aquele que Deus escolheu, é um pastor. Por isso que eu sempre cito Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestre, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Porque ó, um líder, ele tem um grande poder de levar as pessoas para o céu, se ele pregar a salvação, se ele pregar as coisas do alto, assim, santidade, fazendo o povo, né, assim, ser transformado. Agora, se ele pregar as coisas dessa terra aqui, um líder, ele leva as pessoas para o inferno, pregando aquilo que o homem quer ouvir, não o que ele precisa. Entenda isso. Então, cada um tem o seu dom. Então, às vezes tem irmão que não tem um dom de liderar e quer liderar. Não pode. É Deus que escolhe os líderes, né? Então, continuando aqui, ele vai dizer, se é misericórdia, que faça isso com alegria. Eu gosto muito dessas colocações,
Por isso que ele fala, rogo-vos, pois irmãos, lá em versículo 1, voltando, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui ele está colocando uns exemplos. Amém. Olha aqui, ó, no versículo 9. O amor seja sincero, detestai o mal e apegai-vos ao bem. O amor tem que ser sincero. O amor não pode ser fingido, não. Dentro da igreja, ou meu irmão, se você tá tendo um amor aí fingido com outro irmão, para disso. Para com isso aí. Para com isso. O amor tem que ser sincero. Sincero. Uns para com os outros. Olha aqui, ele vai dizer no versículo 10, amai-vos continuamente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal. Assim, como se fosse irmãos ali de sangue mesmo. Como se fossem irmãos que nasceram juntos. Fraternal. Mesmo na hora que você ama seu irmão, você tem que amar os outros irmãos, sim, da igreja, os irmãos da fé. E ele vai continuar dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo a honra uns para com os outros. Né? Eu mesmo falo aqui, ó, quando eu dou oportunidade, o irmão pregou melhor que eu. A irmã pregou melhor que eu. Irmã orando ali demais. A honra. E ele vai continuar dizendo, vamos aqui para estar finalizando. Não sejais vagarosos, que o significado, vou ler já no significado. Não sejais preguiçosos naquilo que requer cuidado. Meu irmão, minha irmã, não pode ser preguiçoso ou preguiçosa. Hoje eu não vou para a igreja, não. Olha, naquilo que requer cuidado. Nascemos para cuidar, para servir aquilo que Deus mais amou, os nossos irmãos. Então, você não pode ser preguiçoso. Hoje eu não vou, não, estou cansado, eu tenho muito... Você nasceu para servir agora, Deus te escolheu para ser obreiro, para ser diácono, para ser levita. Então você tem que vir. Você não pode ser preguiçoso, não. Você está servindo é o nosso Deus vivo, santo, fiel. E não é um homem, não, rapaz. Não é um homem, não, moça. Então não seja preguiçosos naquilo que requer cuidado. Estamos cuidando de almas dos nossos irmãos. Temos que ter cuidado, sim ou não? Sede fervorosos no Espírito, servindo a Deus. Seja fervoroso. Hoje vamos para a igreja. Vamos adorar. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos fazer com excelência. Então ele vai continuar aqui. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Enquanto nós estamos servindo, né, sabemos que a gente vai passar por tribulação também dentro de casa, sim, no trabalho, né? Mas aqui ele deixa bem claro. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha o que ele vai dizer. Tomai parte nas necessidades dos santos. Se, meu irmão, às vezes Deus te abençoou aí, com 13º, férias, sua conta está... E tem um irmão que está passando necessidade dentro da igreja. Abençoai. Abençoa o irmão. Pede para Deus uma direção. E abençoa, olha, Deus tocou no meu coração para te abençoar. Deus vai falar, isso é meu servo. Quer ter um ano abençoado? Coloca essas práticas aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Praticai a hospitalidade. Que o que ele está falando? É receber os servos de Deus na sua casa. Sim, tem quantas pessoas que estão servos de Deus assim, que estão rodando o mundo, levando o evangelho. Recebe ele,
está precisando comer, vem aqui, vamos na minha casa comer. Toma um banho aí. Toma um banho aí. Versículo 14. Abençoais aqueles que vos perseguem, não amaldiçoais. Olha aqui, você não pode amaldiçoar aquele que está te perseguindo. Não, você tem que abençoar. Ó, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aqui é intimidade. Por isso que eu falo, devemos se aproximar uns dos outros. E alegrai-vos quando o irmão estiver alegre. Chorar quando o irmão está triste também. Ele vai dizer assim, tendo os mesmos sentimentos uns para com os outros. Não sejais orgulhosos, mas acomodai-vos ao que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis ninguém mal por mal. Procurai fazer o bem diante de todos os homens. Então não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai fazer o bem diante de todos os homens. Eu vejo hoje em dia, sabe? Lembra daquela passagem do bom samaritano? Que o homem, ele foi saqueado ali, ele apanhou, e passou o sacerdote e o levita, e eles não pararam, e parou o bom samaritano, e ajudou aquele homem. Fico vendo hoje assim, é triste, porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas assim, ainda mais saímos de uma pandemia, pessoas que perderam assim o emprego e resolveram vender, desfazer de algumas coisas ali para poder sobreviver. E eu preferia que, por exemplo, as pessoas fizessem igual os samaritanos e os levitas, passassem direto, daí, e não ajudassem. Por quê? Entenda isso. Porque tem pessoas que quer parar ali, ver a pessoa já sofrendo, que foi roubada ali, tá destruída, sim, tá precisando, tá padecendo. A pessoa, em vez de ajudar, a pessoa está arrancando mais, aproveitando que essa pessoa está necessitando. Né? Assim, a pessoa, vou colocar um exemplo, a pessoa precisa vender o carro para pagar umas contas, para colocar o alimento dentro de casa, e o carro custa 5 mil reais, vou colocar um exemplo. Aí vem essas pessoas que dizem ser cristão e acham que é um bom samaritano, vou ajudar o irmão. Ô meu irmão, quanto que tá querendo um carro aí? Eu vou comprar aí para ajudar. Quero 5. Não faz por 100 reais. Não, meu irmão. A pessoa quer levar vantagem em cima da pessoa que está passando necessidade. Isso é vergonhoso. Então, tenha a transformação na sua vida, meu irmão. Tenha Cristo. Abençoe esse irmão. Não compra o carro, não. Fala assim, meu irmão, vou te dar aqui, esses 5 mil reais aqui. Quando o irmão puder, o irmão me paga, tá bom? Olha, que paz, vai, toma aí. Tenha essas atitudes. Não queira levar vantagem em cima das pessoas, não. Em cima do sofrimento das pessoas, não. Isso é feio. Isso é feio. Né? E aqui ele vai continuar dizendo, se possível, quando depender de vós, no versículo 18, tende paz com todos os homens. Então aqui dá um bom testemunho. Quantos crentes estão sendo mal falados aí? Caloteiro, me enganou. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas uma coisa que eu sempre ensino, não procure Jesus Cristo nas pessoas. Deixe as pessoas ver Jesus Cristo em você. Faça diferente. Jesus Cristo tem que estar em mim. Eu não posso procurar Jesus nas outras pessoas. Ele tem que estar em mim. Eu que tenho que dar um bom testemunho. E olha aqui, ele vai continuar. Estou finalizando já. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a minha é a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não vos vingueis a vós mesmos, meus irmãos. Então, não é para você vingar. A pessoa
machucou, te feriu, não é para você retribuir isso. Abençoa, deixa que a vingança vem de Deus. Né? Ele vai dizer assim, ó, pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazer isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então olha aqui a palavra de Deus. Se ainda aquela pessoa que está te perseguindo estiver precisando de comer, você tem que dar de comer a essa pessoa. Se estiver com sede, você tem que dar de beber. Né? Fazer isso e amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então essas são as palavras para você ter um ano abençoado. Essas são as palavras de Deus para você ter um ano abençoado. Você tem que fazer isso, meu irmão. Para Deus abençoar a sua vida, você tem que fazer a vontade dele. E essa é a vontade dele. Que amemos uns aos outros. Que o irmão, assim, esteja firme com Jesus. Então, um ano já passou. Vê lá, tira as coisas que, por exemplo, não agradou a Deus e deixa lá, passou. Ficou no ano de 2021. Agora 2022, faça a vontade de Deus. Se você não fez a vontade de Deus no ano de 2021, faça agora, 2022. Você vai ver que você vai ter um ano abençoado. Se você fizer isso, se você não fizer, meu irmão, né, aí é só a misericórdia de Deus na sua vida. Tá bom? Então esse é o segredo. Essa é a receita para o irmão e a irmã ter um ano abençoado, fazendo a vontade de Deus. Então se você no ano passado não foi para a igreja, não estava indo, este ano faça diferente. Se você estava indo e mesmo assim passou um ano brigando dentro de casa, esse ano faça diferente. Fazendo isso, você estará fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Ó, que Deus abençoe a vida de todos. Recebe o meu abraço, recebe o abraço da família de Atos. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.